Tenha a bondade de se assentar. Tá melhor? Irmãos, pessoas vêm e vão. É assim, é o fluxo da vida, né? A vida ela tem uma dinâmica que às vezes nos faz sofrer. E tem uma família muito querida que está indo. Lucas, vem cá com sua família, vem. Nós estamos perdendo o Lucas. Cadê aquele ar? E é de coração, viu, Lucas? O Lucas é um dos nossos musicistas. Ele é gerente da Caixa Econômica Federal. E depois de algum tempo aqui, juntamente com sua família, depois de ter tido, olha lá, tem até umas imagens de vocês ali, ó. Depois deles terem, com muito esforço, construído uma casa do jeito deles. Eles fizeram uma casa do jeito que eles queriam. Uma casa linda, com piscina, bem dividida. Né, Clarice? Não é bonita a sua casa? E aí agora ele foi convocado pelo banco para estar em outra cidade. Estão indo para Itamaraju. E o Lucas já vai essa semana, né, Lucas? É, isso mesmo. Vai no sábado. Amanhã? Amanhã eu estou trabalhando lá já. Amanhã já assume lá. Conseguiram a casa? Com muito esforço. Mas vocês vão quando? Próximo sábado, provavelmente. Vocês já vão no sábado. Mas vocês vão deixar a Clarice com a gente? Você quer ficar? Quer ficar, pai? Você quer ficar? É uma perda, porque a gente ama muito ele, né? Principalmente quem tem uma aproximação com eles maior, e aqui na igreja todo mundo sabe o quanto eles são importantes. Mas é o fluxo da vida, né? E nós então vamos manifestar o nosso carinho, e infelizmente a gente tem que fazer isso, manifestar o nosso carinho, dizendo para você, e aqui agora eu digo em nome da Primeira Igreja Batista Medeiros Neto, nós amamos muito vocês. Vocês vão fazer falta. A Clarice pulando aí na frente, igual uma pipoquinha, vai fazer muita falta. Chegando, correndo para abraçar o pastor ali na cadeira, vai fazer muita falta. A alegria, a espontaneidade dela, você vai fazer falta. Você também vai fazer falta. E nós queremos manifestar isso para vocês. Eu queria que a igreja ficasse de pé e desse uma salva de palmas para os nossos irmãos queridos. Me dá um microfone aqui que o Lucas quer falar. Eu sei que o Lucas quer falar. Tem que esperar um pouquinho. Você conhece esse microfone? Oi. Boa noite, amados. Coraçãozinho fica apertado nessa noite. Eu venho ensaiando, né? O que falar, mas não tem jeito. A gente perde as palavras. Mas o único sentimento que fica é de gratidão. Essa igreja é uma igreja que sabe acolher. Parabéns a vocês. Vocês nos recepcionaram muito bem. Tornaram nosso período aqui muito mais tranquilo, confortável, seguro nas bênçãos de Deus aqui, né? Me senti muito acolhido. Eu e minha família nos sentimos muito acolhidos. Clarice se desenvolveu aqui nessa cidade, brincou muito, foi criança aqui nessa igreja. Mas esse ciclo se fecha, né? É hora de dar tchau. Não sei quando eu volto aqui, mas se tiver um convite eu volto para tocar junto com os meninos, alguma coisa assim, estou à disposição. Mas agradeço a vocês. Muito obrigado, a palavra é essa, gratidão. Parabéns por vocês serem tão acolhedores. Parabéns. Você pode ter certeza, Itamaraju é ali na esquina. Quando você menos esperar, uma equipe dessa igreja está lá para poder abraçar vocês em casa, tomar um café com chimango e fazer um louvor gostoso. Não é não, Naran? Você vai comigo? Quem vai comigo? Diga amém. Amém. Vai a igreja toda. Haja chimango, viu? Tem chimango também. Haja chimango. Vamos orar. Eu quero orar por vocês. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Alguns vêm, outros vão. E aqui está uma família que vai deixar muita saudade. Como amamos os teus filhos, o Senhor sabe disso. Como essa igreja vai sentir falta
da amizade, do carinho, da alegria, desses teus filhos que vão agora para outro lugar. Nós queremos, em nome de Jesus Cristo, pedir a bênção do Senhor sobre a vida deles, que o Lucas seja muito bem sucedido naquela cidade, bem como a sua esposa, que o desenvolvimento da Clarice, no decorrer dos anos, enquanto criança, seja sempre na presença do Senhor, como foi aqui. E que ela seja uma jovem, uma adolescente, uma jovem e uma mulher, quando crescer, que ama e teme ao Senhor. Traz paz sobre a vida deles. Graça e misericórdia é o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Podem se assentar, por favor. Como eu disse, as pessoas vêm e vão, né? Na quinta-feira passada nós recebemos uma turma que veio. Uma turma veio cheio de disposição, veio com gosto de gás, 27, 28 horas de viagem, uma viagem exaustiva, monte de coisa, monte de planos, fizeram muita coisa bonita, algumas coisas foram frustradas, né? E eu já quero até dizer para vocês, não culpem o pastor por isso, culpem a circunstância que nós vivemos. Algumas coisas foram frustradas, mas o resultado é de excelência. É outra turma que chegou e vai embora também. Que bom se vocês pudessem ficar aqui pelo menos uns 2 anos, hein? Você quer, Gabriel, eu passo o cajado para você por 2 anos. E aí você ser o motorista e carregar sua pasta. Ele trouxe até a pastinha para eu carregar ali. Você quer? Aí a gente conversa com os pais, porque você vai ter que me ajudar, que para mim eles não vão dar ouvido não, mas para você eles dão. E aí a turma fica uns 2 anos com a gente aqui, né? E eu sei que alguns até gostariam. Eu estava de manhã dizendo, Gabriel, o quanto vocês estão sendo importantes para nós. Ontem, depois que vocês voltaram da 7 de setembro, eu estava subindo de carro, levando 4 meninas no carro comigo. E elas iam dando tchau. Tinha uma atrás de mim que chorava sem parar. Ela não parava de chorar. Aquela emoção, aquela coisa bonita de quem ama o que está fazendo. Hoje de manhã eu dei o exemplo de vocês aqui. Que a evangelização de vocês não é só de palavra, é de ação. E eu dei o exemplo da geladeira. De que um grupo entrou numa casa, eu vou repetir porque alguns não estavam aqui, além de vocês. Um grupo entrou numa casa, viu as necessidades da casa e saíram juntos para comprar uma geladeira de R$ 1.700. Iam fazer uma vaquinha, né? Aí não precisaram comprar geladeira, compraram outros itens, porque a gente conseguiu a geladeira aqui no município mesmo. Mas isso demonstra amor. Eu quero dizer aqui, eu ainda vou me despedir daqui a pouquinho, mas eu quero dizer o quanto eu amo vocês. E eu quero de todo coração, ninguém sai daqui triste comigo não, nem bravo comigo. Se eu não atendi todas as expectativas, foi porque algumas circunstâncias me impediram. Primeiro a Covid, depois a gota e por último a própria Covid, né? De uma forma geral, que não permitiu fazer aquele festão, que é a cereja do bolo que todos vocês esperavam, né? Todo mundo veio doido para isso. E chegou na hora, viram seus planos frustrados. Mas creiam que Deus sabe o que faz, e Ele sempre faz o melhor. E independente da cereja do bolo, o bolo ficou uma delícia. É ou não é, igreja? O bolo ficou uma delícia, e nós estamos muito felizes. Quero chamar o Gabriel, que a partir daqui, aonde você quiser, Gabriel, ele tem a direção deste trabalho até o finalzinho. Só me passa quando você terminar. Boa noite, igreja, graça e paz. Amém.
Quero agradecer as orações. Eu estava aqui sentado agora, minha pressão caiu. Mas graças a Deus, obrigado, doutora. Obrigado, Marcele, pela ajuda. Essa semana foi uma semana bem atípica para mim. Na verdade, essa semana está sendo, esses 15 dias está sendo 15 dias bem diferente para mim. Parte da nossa equipe, tudo não está 100% composta. Mas hoje, eu olho para trás e vejo o que Deus fez, sabe? Nesses 15 dias. Eu sei que todos nós que estamos aqui, ninguém é perfeito, a gente tem lutas. Mas quando eu olho e vejo o que Deus fez, eu só tenho que falar que Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. E é por isso que nós estamos alegres nessa noite. Quando a gente chegou aqui, a gente tinha uma expectativa. E Deus mudou a nossa expectativa, melhorou a nossa expectativa. E fez com que nós vivenciássemos diversas coisas aqui. Desde cura física, cura espiritual, nome no livro da vida, libertação, renovação, restauração. Eu vejo que foi um combo completo que Deus atuou nesses dias aqui. E mais do que isso, Deus trabalhou em todos que vieram de São Paulo. Eu sei que ninguém está voltando igual. Ninguém está voltando a mesma pessoa. Ninguém está voltando sem experiências para contar. Todos aqui estão voltando com algum tipo de experiência para contar. Seja ela qual for. Eu sei que Deus fez grandes coisas. E eu queria convidar algumas pessoas da nossa equipe para dar um testemunho aqui, testemunho breve, de 2, 3 minutos. E depois desse testemunho, do que eles vivenciaram nas ruas, nas casas aqui em Medeiros Neto, que na verdade, a gente vindo para cá, uma jovem que estava atrás de mim no ônibus, a Sara, ela até falou um nome diferente da cidade, né, que ela estava fazendo um guia turístico junto com a Rebeca, Ladeiras Neto. Todo dia descer para o 7 de setembro, depois voltar para o 7 de setembro. Normalmente viagem missionária, pastor, o irmão sabe disso, a gente engorda, né? Mas tanto que a gente andou aqui, mais que crossfit, né, Mateus? Mas eu garanto que cada gota de suor aqui valeu a pena. Ontem, na nossa última ministração lá na escola, eu disse no final que valeu a pena. Valeu a pena cada coisa, gente. Valeu a pena cada hora no ônibus até aqui, vai valer a pena cada hora no ônibus, a gente voltando hoje à noite. Porque a missão não é nossa. Não existe missão sem igreja local. E essa igreja foi o nosso ponto de apoio. Então eu já queria agradecer a todos da igreja que participaram. Né, Ju? Sua casa virou um albergue, um alojamento, sua casa virou tudo, e outras casas aqui também. Mas eu quero agradecer a todos os irmãos da igreja, pelo que vocês fizeram por nós. Eu creio que igreja é família, né? E família é ajudar um ao outro. E vocês foram essas pessoas lá. Eu lembro que cada momento tinha gente lá cozinhando, ajudando, cortando, limpando, levando coisas, levando pães de manhã. O Ítalo todo dia cedinho lá na escola levando os pães, correndo daqui para lá, arrumou um carro para a gente usar os dias aqui, fazendo transporte, pastor e outros irmãos levando coisas, buscando coisas. Sem vocês isso não teria acontecido. Não foi um trabalho nosso, da JCM, foi um trabalho nosso, da Igreja de Cristo. Então nisso todos vocês fazem parte, indiferente quem vocês são e da onde vocês são, todos fazem parte disso. Eu queria chamar os jovens que eu conversei no ônibus, eu já tinha conversado antes também, fiquem de pé aí, os jovens que eu chamei, e aí vocês vão vir aqui na frente para dar um testemunho. Pode vir, aí vocês podem ficar aqui embaixo. Vou pegar 2 para ir mais rápido. Nós somos em 53 pessoas. 52 pessoas. 3 eram agregados, que vieram 2 da Bahia, que eles são daqui de Vitória da Conquista. Um é um Paulinho, que é de São Paulo, que veio no domingo passado. Mas 49 vieram de São Paulo.
Dois não estão aqui porque eles estão na cozinha, lá na escola, que são parte da nossa equipe de cozinheiro. Que eu queria perguntar para vocês, gente, comida foi boa? Comeram bem? Olha lá o pastorzão, nosso cozinheiro, jogador de carta, faz de tudo um pouco. E eu chamei esses jovens aqui, não que os outros não são importantes, ou não porque os outros não tiveram experiências, mas eu fiz uma listinha na minha cabeça de alguns tipos de experiências. Experiência de conversão, experiência de cura, experiência de ação social, experiência com crianças. Então eu chamei um pouquinho de cada, para a gente experimentar um pouquinho do bolo, todos vocês. E eu sei que isso só está acontecendo aqui porque é para a edificação do corpo de Cristo. Isso aqui não é para nenhum deles se achar ou para nenhum deles se aparecer. Mas eles estão aqui para mostrar para os irmãos que nós como igreja podemos fazer muitas coisas. E Deus, Ele é o maior interessado em salvar pessoas e nos privilegiar a viver momentos espirituais nele. Então, Ale não, Ítalo, começa aí. Cleiton. Aí, Ítalo, vai embora com a gente? Foi. Boa noite, igreja, graça e paz. A parte que eu vou contar é sobre uma experiência um pouco mais pessoal minha, porque eu vinha pedindo a Deus uma expressão maior de Deus, sabe? Uma coisa fora do comum. E aí o irmão ele pegou e falou pra gente ir na sorveteria e aí eu chamei um garoto que tava com a gente, ele tava seguindo a gente o tempo todo, aí eu falei, pô, vamos lá, quer tomar um sorvete? Vamos lá. E aí aconteceu que o pessoal parou no caminho pra falar numa outra casa lá, e aí ele ficou no meu pé, ô tio, sorvete. Ô tio, eu sei onde tem uma sorveteria, aqui perto, vamos lá. E aí eu falei, vamos, tá bom. Aí o França tava comigo, ele falou, vamos lá. Aí a gente pegou e foi. E não era a sorveteria que o França tinha falado que a gente ia, era outra, que esse menino levou a gente. A gente chegou lá, comprou sorvete, todo mundo, e aí o pessoal se juntou. E aí eu sentei do lado de fora, a gente tava comendo, conversando, e Deus falou comigo, cara, tem uma pessoa lá dentro. Tipo, vai lá. Que era a menina que tava no caixa. Ela tava sozinha na padaria. E aí eu perguntei pra ela se ela conhecia Jesus, ela falou que conhecia. E aí eu falei, pô, você é da igreja tal? Ela falou, eu sou, mas eu tô bem afastada. Aí eu falei, conta pra gente, por que você tá afastada? Ela, moço, se eu começar a contar eu choro. Aí a Jaque pegou, tá aqui a Jaque ali, ela pegou e falou assim, debruçou em cima da mesa, conta pra gente, por que você tá bem afastada? E a menina começou a chorar. Ela não falou nada, a gente não falou nada e ela chorou. E ali Deus mostrou para mim que não era só para as pessoas aceitarem Jesus, para as pessoas conhecerem Jesus. A missão que Deus deu para a gente, quando a gente veio, e para cada um de nós, é para lembrar as pessoas de que Jesus ainda ama elas, porque tem muitas vezes que a gente esquece. Então, foi isso que mais tocou em mim, assim, porque aquele garoto, que eu só chamei para levar um sorvete, levou a gente até uma sorveteria que não era que a gente ia, para poder falar para aquela pessoa que Jesus ainda amava ela. E isso foi o sobrenatural que eu vinha pedindo para ele. É isso aí. Boa noite, graça e paz, gente. Ale, eu acho que sou eu. Perdão. Graça e paz, igreja. Eu sou a Giovana. E eu sei, como o Gabs falou, tudo aquilo que a gente vai trazer aqui, cada história que vai ser contada, é uma parte muito pequena de tudo aquilo que Deus fez aqui. Mas se eu pudesse resumir essa viagem em uma palavra, seria zelo. De como o nosso Deus é zeloso com a gente. E em dezembro do ano passado, quando eu estava pensando em fazer uma viagem missionária agora em janeiro, e buscando em bases missionárias, o que tinha de viagem disponível, nenhuma das que eu tinha visto estava dando certo. Eu tinha mandado e-mail para uma, mas sempre tinha um empecilho. E quando eu descobri a viagem pela Base Transformar, pela JCM, parece que foi tudo tão fácil. Então,
desde lá eu consegui perceber o cuidado de Deus em relação a isso. E eu sei que poucos aqui me conhecem, mas eu sou muito apegada à minha família. Então, era uma preocupação para mim deixar eles lá, principalmente a minha mãe. E quando eu vi ela me deixando ali em Campinas, chorando, porque ela ia sentir minha falta, apertou no meu coração. E desculpa chorar, gente, eu já estou chorona, já sou chorona, mas hoje eu estou especialmente emotiva. Mas quando a gente estava chegando aqui no ônibus, ela me mandou um áudio falando de como Deus estava cuidando dela lá em Santo André, onde eu moro. E, mais uma vez, o Senhor provou o quanto Ele é cuidadoso com a gente. E aqui, quando a gente estava com o nosso grupo, poder entrar na casa do Seu Nilson, que recebeu a gente com café da manhã, com um biscoito de polvilho feito pela esposa dele, eu pude ver o cuidado do Senhor. Quando eu consegui, a gente teve o privilégio de ouvir a história da Celda, uma mulher tão forte, tão guerreira, eu consegui perceber o cuidado do Senhor com a gente. E por fim, poder orar por 5 crianças que decidiram ter um relacionamento com Cristo, foi um privilégio, porque é mais uma vez o cuidado do Senhor. E aí, para finalizar tudo que eu queria falar, eu queria citar um versículo que está lá em na carta de 1 Coríntios 13, que fala assim: assim permanecem agora estes 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. E eu tenho certeza que aqui a gente pôde oferecer esperança, a gente pôde trazer fé para a cidade de Medeiros Neto, mas eu sei que aquilo que sela tudo aquilo que a gente fez aqui é o amor. E que isso ecoe nos nossos corações, na vida de cada um aqui que participou, e que isso transforme a nossa vida. E é isso. Pronto, agora sou eu, vamos lá. Graça e paz, gente, boa noite. O testemunho que eu quero trazer foi muito impactante para mim de 2 maneiras. Vou tentar ser breve na primeira. Nós fomos na casa do seu Manuel, que é um senhor que mora na rua de 7 de setembro. A gente foi lá e o seu Manuel é um homem que sofre de depressão. Uma depressão severa, uma das maiores que eu já vi assim. Como eu até falei no testemunho, como eu falei pro pessoal, a gente não enxergava cor no olho dele, porque ele estava muito triste, muito debilitado. Mas foi muito impressionante porque, além de tudo, era um servo do Senhor. E diante de todo o contexto em que ele colocou, que a tristeza tinha invadido o coração dele, ele tinha sido afetado por essa doença, seja a morte da irmã, perda do movimento dos membros, perda do emprego, tudo. Ele disse para mim com voz bem fraca, falou assim: mas graças a Deus, Deus tem cuidado da minha vida, por meio dos irmãos, por meio de todos. E nesse meio tempo, contando a história dele, ele falou que ele tinha um violão. E ele gostava muito de tocar. E na hora eu já pensei assim, o pessoal do meu grupo pensou, e pensei, não, vamos colocar para tocar esse violão, né? Pra gente fazer um louvor aqui, legal. E beleza, depois de tudo isso, a gente se reuniu, decidiu a música que a gente ia cantar. E eu pedi para ele trazer o violão. Ele trouxe o violão, eu peguei o violão, as cordas estavam um pouco gastas, um pouco bagunçadas, a gente tentou arrumar, tentou fazer tudo. E eu na minha cabeça pensando, poxa, é um ambiente perfeito para estar fazendo isso. Será que não vai ter um violão, Deus? Eu orando com Deus na minha cabeça. Tinha cifra, tinha tudo, tinha ocasião, tinha faca e queijo na mão, mas o violão não estava funcionando. Nesse momento, eu lembrei de um tempo atrás, quando eu estava na minha casa, pensando um pouco na maneira com que a gente adora e com que a gente leva as coisas de Deus. Muitas vezes a gente carrega um valor enorme em coisas assim, mas deixa a palavra e o que importa mesmo, que é a essência de estar pregando o evangelho, que é a própria palavra de Deus. Então, nesse momento, eu orei e pensei, não necessariamente o violão vai trazer uma adoração tão profunda como a própria palavra de Deus nesse caso, né? Então eu deixei o violão de lado e a gente cantou em coro mesmo na voz aquela música Porque Ele Vive. Cantando lá, o seu Manuel muito contente, cantou junto também. E nesse meu tempo a gente abre os olhos, que a gente estava de olhos fechados, a gente olha para a porta e tem um rapaz lá. Um rapaz que eu perguntei, cara, o que você está fazendo aqui e tal, tudo bem? Você entrou na casa de uma pessoa que você nem conhece, não sabia que ele conhecia. Ele falou, poxa, escutei uma música tão bonita, vim aqui ver. Aí explicando a história da pulseira para ele, contando com carinho, ele se converteu e aceitou a Jesus naquela noite. Nesse momento eu entendi que não está num violão o converter de alguém, está na palavra de Deus e nossa dependência nela tem que ser cada vez mais constante. Eu encontrei isso e agradeço demais a Deus por essa oportunidade de render graças e entender que ao falarmos a palavra de Deus e ao confiarmos no poder da palavra de Deus em si, a gente pode ir muito além do que a gente imagina.
Então esse é meu testemunho. E agradeço todo o pessoal do meu grupo que esteve comigo nesse tempo, orando, estando junto, fazendo sala. Vocês são importantes demais para mim. Esse grupo do Mateus também que estava lá com a gente. E foi uma experiência assim de dependência total de Deus da minha parte. Agradeço muito a Deus por essa experiência. Boa noite, gente. A minha experiência, na verdade, começou, falo para o Gabriel, que desde o início, desde quando eu pensei em vir, a missão começou ali. E foi muito difícil eu chegar até aqui. Teve muitas coisas difíceis que eu passei, eu adoeci no meio do caminho. Compartilhei um pouco com a Jaque da história de chegar até aqui. E quando foi ontem, eu entendi o processo, como foi difícil, o porquê foi difícil. A gente encontrou ontem com uma garotinha, o nome dela é Kathleen, a Fê que encontrou ela primeiro. E aí a gente começou a conversar com ela. E a gente começou a perguntar assim, qual é o seu maior sonho? Quando você ora a Deus, o que você pede? Ela disse que o maior sonho dela é ser pastora um dia. E disse também que o que ela ora pedindo a Deus era para ganhar uma Bíblia. Essa criança, quando a Fê encontrou ela estava na beira do mar, limpando o peixe, para ter o almoço da família dela, para levar para casa dela. E quando eu vi o vídeo, aquilo me tocou muito. E aí eu tive o privilégio de conhecer ela. Nisso, eu perguntei para ela assim, você gosta de brincar? Ela disse, gosto. E ela disse do que ela gostava. Ela falou assim, eu gosto de Barbie. Eu falei assim, você tem Barbie? Ela disse não, porque a enchente levou tudo. E quando ela falou aquilo tocou tão profundamente o meu coração. E aí a Annelise começou a conversar com ela e ela começou a cantar aquela música, Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Aí, mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Então, quando ela cantou aquela música, veio assim, tipo, o meu coração. Cara, aquela criança entendeu que independente do que ela tiver de bens materiais, não importa nada, o que importa é Deus na vida dela. E foi muito vivo aquilo, e eu falei, Deus, muitas vezes a gente reclama de tanta coisa, a gente pede tanta coisa, bens materiais, mas a criança pequena entendeu que não importa bens materiais, o que importa é o Senhor do lado dela. E aquilo assim veio, tipo, cara, entendendo o porquê, o processo de chegar até aqui. E foi isso, gente. Boa noite, igreja. Meu nome é Wander. E, bom, tem muitas palavras, eu acho, que poderiam sintetizar, resumir essa experiência que a gente teve aqui. Para mim, essa palavra é relacionamento. Como Thomas cantou na música, mesa, tempo de mesa. E a gente tem muitos testemunhos, né? Se a gente fosse contar todos eles, nós poderíamos ficar horas e horas contando quantos testemunhos nós temos para contar. Mas um deles em especial me chamou muito a atenção, que foi a história do seu Nilson. E eu lembro que quando a gente chegou naquela casa, a vovó Juju estava com a gente e havia uma certa tristeza naquele lugar. O seu Nilson, ele estava com pé diabético e a filha dele contou um pouco da história e de como ele estava triste por conta da idade avançada, por conta da situação do pé dele, ele tinha dificuldades para andar. E naquele dia nós conversamos um pouco com eles. No início, a esposa dele, a dona Alda, nos recebeu um pouco receosa, desconfiada. Quem são essas pessoas estranhas, né, que eu estou deixando entrar na minha casa? Mas a gente fez uma oração por ele
e ficamos de retornar no dia seguinte, levar a Rebeca, que é fisioterapeuta, depois nós também levamos a Gabi, que é médica. E eu lembro que no dia seguinte, quando nós retornamos àquela casa, o seu Nilson veio nos receber totalmente diferente. Havia algo muito diferente em seu Nilson. No primeiro dia ele estava calado, ele nos observava, falava poucas coisas, mas no segundo dia ele nos recebeu com um sorriso e com muita alegria. E eu falei, algo mudou aqui nessa casa. Tem algo diferente aqui. E a Rebeca, que é fisioterapeuta, fez alguns exercícios com ele, ensinou o que ele deveria fazer, né, alguns movimentos para a circulação. E nós conversamos um pouco com a família. A gente teve a oportunidade de tomar café, fomos muito bem recebidos naquela mesa, naquela casa. E aquele dia me marcou muito, porque me veio essa palavra que a alegria do Senhor é a nossa força. Na verdade, aqui nós estamos alegres, porque nós temos um Jesus que nos salvou. E isso era algo que nos emocionava enquanto grupo. E saber ver o seu Nilson sorrir, ver a alegria nele, e saber que ele estava encontrando alegria porque ele estava se encontrando com Jesus, foi algo indescritível. A sensação de entrar numa casa que estava consumida pela tristeza e ver sorriso naquela casa, e ver alegria, não porque nós chegamos, mas porque nós testemunhamos o motivo da nossa alegria, que é Cristo. Então, eu queria deixar esse testemunho com a igreja. Eu sei que muitas vezes a gente se desanima porque às vezes a gente não vê uma conversão imediata, a pessoa não aceita Jesus. A gente fala sobre Jesus para uma pessoa e ela não aceita, mas não somos nós quem fazemos esse trabalho é do Espírito Santo, é Ele quem convence. O nosso trabalho é simplesmente de contar a nossa alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Há pessoas que precisam conhecer dessa alegria. Há pessoas que precisam conhecer dessa alegria. E para finalizar, ontem a gente estava retornando da ação que a gente teve com as crianças, e a gente passou em frente à casa do seu Nilson, estava acho que eu e o Davi, e o seu Nilson deu tchau pra gente, muito alegre, e falou assim, mas vocês vão voltar aqui em Medeiros Neto? Vocês vão voltar? Voltem, já estamos com saudades. E eu falei, seu Nilson, eu não sei, a gente não pode prometer algo que a gente não sabe, eu não sei se a gente vai voltar, mas eu te posso prometer uma coisa, seu Nilson, uma coisa eu te posso prometer. Um dia a gente vai se reencontrar na eternidade. E esse dia a gente vai estar alegre para sempre com Jesus. Então que esse testemunho motive vocês. Compartilhem dessa alegria que é Cristo. Graça e paz, boa noite. Meu nome é Annelise. Logo no primeiro dia de visita, nós conhecemos a dona Tersila. E quando nós chegamos na casa dela, ela se queixava muito de uma dor nos olhos que ela sentia, que fazia com que ela lacrimejasse muito e mal enxergasse, e que essa dor estendia para a cabeça. E ali, naquele momento de conversa, conhecendo um pouco mais sobre a família, e no final, nós oramos pela vida daquela senhora. Oramos pela cura, pedimos pela presença do Espírito Santo naquele lugar. E, passado alguns dias, a gente, nos momentos de visitação, pela manhã, eu orava muito com Deus em uma casa que a gente estava e que eu precisava ter fé. Eu pedia para que o Senhor aumentasse minha fé, porque eu via que a minha fé era muito pequena. E na parte da tarde, quando a gente voltou na casa da dona Tersila para visitá-la, ela me abraçou com tanta alegria que a primeira coisa que ela me falou foi: eu não sinto mais dor. A dor dos meus olhos e da minha cabeça sumiu. Então, além de trazer Jesus para essas pessoas, trazer paz, esperança e amor, é maravilhoso ver o cuidado de Deus nos tratando também.
e é maravilhoso viver Jesus. Boa noite, igreja, graça e paz. Antes de eu vir para a viagem, eu estava de férias na minha cidade e eu tenho 2 sobrinhos. E uma das coisas, eu estava com muita saudade de casa, muita saudade, né? E eu cheguei na minha casa e no caminho para lá, na verdade, eu falei assim: Deus, todo o tempo que eu trabalhe lá, qualquer outra coisa, permita com que eu entenda que eu dedique o maior tempo possível com aquelas crianças dentro da minha casa. E eu cheguei lá e a gente brincou como nunca antes. Eu me dediquei muito àquelas crianças. E acabou o tempo, acabou as férias, voltei para cá e vim direto para a viagem. E eu vinha com aquilo no meu coração, que eu queria me dedicar 100% às crianças da minha casa. E quando eu cheguei aqui, no primeiro dia do evangelismo, eu encontrei umas crianças na rua. E aí eu lembrei que eu queria me dedicar 100% dentro da minha casa com os meus sobrinhos. E aquilo veio rápido no meu coração. Eu falei: eu vou me dedicar 100% a essas crianças também. E aí eu comecei a brincar com elas, tudo. E corri, me escondi, tudo. E chegou uma hora que eu peguei o celular para gravar elas. E elas viram que eu estava com a marca de um celular. E elas olharam assim para mim: tia, eu não acredito que a senhora tem esse celular. Tia, meu Deus, tia. E ficou super empolgado com aquilo. E eles ficaram completamente fixados naquilo, né? No material que estava na minha mão, tudo. E a gente brincou, tudo, me dediquei àquilo. E eu lembro que ainda no primeiro e no segundo dia, a gente não ia ter IBF, estava naquela coisa toda. E eu cheguei na sala com o Gabriel e falei assim: Gabriel, tem que ter IBF. Tem muita criança na cidade, a gente tem que brincar muito com essas crianças e tudo. E comecei a empolgar o Gabriel com isso e todo mundo que estava ao meu lado. E aí, vai ter IBF, não vai ter IBF. No final disso tudo, quando a gente chegou com aquelas crianças ali, eu lembro que quando eu cheguei ontem lá, no campinho, uma criança veio e falou assim mesmo: cadê a tia Yasmin? E aí eu abracei ela, a gente tirou foto. E veio um meninozinho que eu já tinha encontrado ele na rua, inclusive tinha brincado muito com ele, e ele ficou todo o tempo grudado do meu lado, todo o tempo grudado. E no final eu lembrava que eu ia embora. E eu não sabia por qual motivo que Jesus tinha colocado um desejo muito grande, um amor muito grande pelas crianças dessa cidade. E no final eu chorei porque eu ia embora. E eu não ia ver aquelas crianças, tudo. Eu olhei para a mãe dele, agradeci, porque a mãe dele confiou na gente, levou ela lá. E quando eu cheguei na escola, que eu fui tomar meu banho, Jesus falou no meu coração: nenhuma festa, nem 1 milhão de balão, nem 1 milhão de brinquedo pode suprir a minha simplicidade, a minha pureza. Porque aquelas crianças, independente, não tinha 1 milhão de balão, a gente não estava fantasiado com 1 milhão de fantasias, como de costume. Mas elas estavam muito felizes. E Jesus falou no meu coração. E ele já vinha trazendo paz, falando para mim: ó, filha, obedece, obedece. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados, pastor. E a gente queria muito uma festa gigante, com 1 milhão de balão, com 1 milhão de fantasia, com 1 milhão de pintura na cara. E Deus falou no meu coração que balão nenhum, fantasia nenhum, pintura nenhuma pode cobrir, pode suprir, pode ser maior do que a simplicidade e a pureza dele. Porque Jesus é muito puro e é muito simples, como aquelas crianças ali. E é isso. Graça e paz, igreja, boa noite. Eu me chamo Fernanda. Poderia, né, como todo mundo aqui acho que comentou, a gente tem, para a glória de Deus, inúmeros testemunhos,
mas eu quero compartilhar com vocês o da Dona Maria, que foi aqui perto da igreja, na região do Pó, numa das ruas que beira ali o rio. Quando a gente estava se aproximando da casa dela, no caso meu grupo, na frente, na verdade, só estavam alguns homens, e a gente percebeu que eles poderiam estar bêbados pela expressão, o inchaço, né, no rosto. Só que aí a Dona Maria do nada surgiu entre eles e veio em nossa direção, porque a gente tinha até então cumprimentado, eles não tinham respondido, e a gente estava naquela, né, vamos para a próxima ou espera um pouquinho. Aí foi quando a Dona Maria surgiu no meio deles e ela veio ao nosso encontro. E aí a gente, né, começou a procurar saber, né, um pouco da história dela, e ela começou a compartilhar um pouco para gente, né, para o grupo. E a casa dela também tem um cômodo assim no andar de cima, e aí ela estava relatando, né, a questão da inundação, da enchente, e aí ela mostrou para a gente a marca, assim, que chegou na metade do cômodo que ela tem assim na parte superior da casa dela. E aí ela comentou que, de fato, né, ela era uma das pessoas que tinha perdido tudo, só que ela tinha conseguido emprestar uma geladeira, conseguiu com outra alguma coisa, e aí ela já tinha assim algumas coisas assim na casa dela. E assim, o que mais me impressionou, porque, né, nós falamos do amor de Deus para ela, e aí no final, quando nós compartilhamos, ela falou bem assim: minha filha, eu sei, porque eu sei que eu só estou aqui hoje de pé porque foi Deus que esteve comigo. Porque se Ele não tivesse estado comigo, eu tenho certeza que eu não estaria aqui. Porque ela falou que, além disso tudo, ela estava de luto porque ela perdeu a mãe dela faz menos de um mês, e era ela, a mãe dela, né, com o esposo dela. E aí até ela se emocionou, chorou com a gente, né, compartilhando isso. E isso mexeu muito com o meu coração, porque né, eu sou nascida e criada na igreja, como já compartilhei aqui com vocês anteriormente. E na nossa caminhada com Deus, quando acontece, né, algumas coisas assim que é difícil para a gente, o primeiro ato, né, é questionar a Deus, né, o porquê disso, o porquê daquilo. E a Dona Maria, independente de toda a dor que ela estava, né, sofrendo, da perda, enfim, que ela estava passando, ela falava com convicção para a gente: olha, eu tenho certeza que eu estou aqui porque foi Deus que me sustentou. Então, que a gente, em meio das nossas dificuldades, a gente não possa se esquecer disso, né? Que, enfim, Deus tudo tem um propósito, e se a gente ainda permanece aqui com fôlego de vida, é porque Deus está com a gente. E aí, no dia seguinte, a gente foi lá, e aí a gente estava vendo, né, as questões da necessidade de tentar entrar nas casas dele, claro, se eles convidassem, né, a gente. E aí a gente sentiu de levar um ventilador para ela. E nesse dia, quando a gente foi, eu achei tão bonitinho que ela já estava maquiada, porque no dia que a gente encontrou com ela estava com a mão bem suja, que ela estava limpando um negócio de porco, enfim. E ela estava com um sorriso diferente de quando a gente tinha abordado ela no dia anterior. E eu vi na simplicidade de dar, como, né, Yasmin estava falando da questão da simplicidade, de Deus dar um carinho, dar um mimo para ela com o ventilador. E a vida dela, assim, me tocou muito, porque independente se uma pessoa se converteu, né, há pouco tempo ou não, mas ela pôde ali, apesar da sua dificuldade, de tudo aquilo que ela estava passando, do choro, do luto que ela estava, ela falava com firmeza que ela sabia que estava ali porque era Deus que estava com ela. E que isso a gente possa lembrar sempre da Dona Maria quando Deus trazer os processos das nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe. Amém. Amém, igreja? Eu queria dizer a vocês que isso é um pouquinho de tudo que a gente viveu esses 15 dias. Desde lá de Campinas até aqui. E eu quero ler um texto com vocês. No livro de Atos,
Atos capítulo 13. Um texto que, lá em Campinas, antes de vir, a gente fez um devocional nesse texto. E eu queria compartilhar algo para a igreja nessa noite. Atos 13, verso 2 e verso 3 e 4. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos e deixaram que partissem. Assim, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Eu queria compartilhar algo com vocês nessa noite, antes da gente passar o nosso vídeo da viagem, que a gente sempre passa. Essa viagem foi muito marcante para a minha vida, e eu creio que para a maioria dos que estão aqui presentes. Depois de 2 anos de pandemia, a gente poder voltar a atuar na linha de frente, numa viagem missionária. Embora nós que somos missionários lá em tempo integral na base, a gente viveu isso na pandemia, entregando alimentos, assistindo milhares de pessoas, milhares de famílias. Mas entrar num ônibus ou pegar um avião e viajar, e chegar num lugar onde a gente não conhece ninguém, e ali as pessoas cuidarem de nós, e ali nós cuidarmos de pessoas, e ali a gente vê Deus agindo. Eu vejo o quanto a igreja é importante nesse processo todo. O texto diz: enquanto cultuavam o Senhor, a igreja estava ali junto, antes de enviá-los para o campo missionário. Mas hoje, o sentido desse texto é diferente. O sentido desse texto não é para nós, de Campinas. O sentido deste texto é para vocês desta igreja. Deus hoje está comissionando vocês para continuar algo no 7 de setembro e na região do Pó, que nós começamos há 10 dias. A missão agora é de vocês. São 108 fichas cadastradas de famílias para receberem visitas, para receberem oração, para receberem alimentos, para serem cuidados. Eu fico imaginando, imagina 108 casas, numa média brasileira de 5 pessoas. Estou falando aí de 540 pessoas sendo cuidadas. E se a graça de Jesus abundar sobre essas famílias, imagina 540 pessoas sendo salvas, transformadas, discipuladas e multiplicando o que Deus deixou para essa igreja fazer. Sempre a gente ora para saber para onde é para a gente ir, para qual igreja, para qual cidade é para a gente atuar. E se nós viemos para cá é porque aquele que começou a boa obra há de concluir. Então eu creio que essa igreja hoje, vocês foram separados por Deus, assim como Barnabé e Saulo. Nós fomos separados por Deus há mais ou menos uns 8 meses atrás, 6 meses atrás, para virmos para cá. E hoje Deus separa vocês para continuar essa missão. Eu falava para os jovens no treinamento de evangelismo que não existia experiência melhor e maior do que pessoas se entregando a Jesus através da vida deles. E milhares tiveram essa experiência aqui. Se a gente for contar, principalmente com ontem, na grande brincadeira que fizemos, foram mais de 100 conversões ao lado de Jesus. 100 decisões ao lado de Jesus. Se uma tem festa no céu, imagina 100. Está tendo uma rave gospel no céu. Então assim, a nossa alegria é saber que hoje, daqui a alguns minutos, eu voltando para minha casa, nas próximas 30 horas de ônibus, eu sei que eu posso olhar para trás e dizer: missão cumprida. Missão foi dada, a missão foi cumprida. Mas igreja, tem uma vírgula nisso. Agora a missão é de vocês. Para vocês continuarem e entenderem que o nosso papel como igreja é mudar a cidade na qual nós estamos inseridos. Tem muitas igrejas nessa cidade.
Nós passamos por muitas aqui nas ruas, vindo para cá, andando. Mas Deus separou, foi essa igreja para receber esse grupo. Deus separou vocês para fazer parte, ser membros dessa igreja. Com isso a gente entende que agora o papel é nosso. De vocês como igreja local e nosso como agentes transformadores, orando por vocês, aonde nós estivermos. Eu creio que Deus vai fazer muito mais do que Ele já fez. Eu e o Thomas, a gente fica muito, poderia dizer, triste durante a viagem, porque a gente não vai para a rua. A gente fica resolvendo situações, corre em mercado, corre em outros lugares para comprar algumas coisas, preparando devocional para os missionários, preparando o culto. Mas no dia de ontem, a gente teve o privilégio de ir para a rua, né? Quando a gente foi para a rua e se deparou com aquela criança cantando aquele louvor, adorando a Deus, mesmo que a enchente tinha levado aquela boneca, me fez lembrar e pensar. O que mais a gente pode fazer pelo reino? Eu e você podemos fazer muito mais. Com todas as nossas imperfeições, com todos os nossos pecados, Deus usa a nossa vida de forma sobrenatural. Porque este é o Deus de misericórdia a qual nós servimos. E ontem Ele deu o privilégio para a gente ali nas ruas. E ver aquelas crianças ali, ver aquelas senhorinhas ganhando ventilador. O Thomas teve a honra de orar ali por um menino, Felipe, pela cura do pé dele. Aí a gente estava andando nas ruas e eu conversando com uma jovem, eu virei para ela estava muito emocionada. Eu virei para ela e falei assim: isso é evangelho. O evangelho a gente vive daquela porta para fora. Aqui a gente cultua. Então, igreja, no nome de Jesus eu peço a vocês, não deixe essas casas se tornarem apenas mais uma casa. Adote essas casas. Já estou dando ideias para vocês, igreja. Dando ideia para o irmão, pastor. Cada família adota uma ficha, 5 fichas, para não ficar tudo sobre o pastor, e vão visitar essas famílias, vão ser Jesus nessas casas. Não existe, Ítalo, estágio melhor do que esse prático. Não existe, Natan, melhor música do que essas casas. Então vocês têm o privilégio de poder continuar a transformação nessas famílias. E eu creio em nome de Jesus que Medeiros Neto será de Jesus, através da vida de vocês. Antes de orar por isso, pelos pedidos e tudo, eu queria que vocês assistissem um vídeo da viagem. Eu queria pedir para o pessoal apagar as luzes, deixar só o telão. O vídeo tem áudio. Então, para a gente assistir esse vídeo juntos, por favor. Em 2022, colocamos os pés onde Jesus já havia sonhado. Sonhado com corações rendidos, com crianças sendo salvas, com sorrisos de canto a canto e da esperança sendo restaurada. Seja bem-vinda, Medeiros Neto. O que nos trouxe aqui? A cidade das borboletas, a cidade do sorriso, do afeto, do café e do sentar à mesa. Medeiros Neto. A expectativa era de entrega e a realidade foi do receber. Talvez a tragédia levou tudo que podia levar, mas houve uma coisa que nem as águas puderam tirar. Foi a certeza de que somos perseguidos pelo próprio amor. O amor correu atrás, o amor se sobressaiu e a esperança tomou conta e lançou fora nossos medos. Talvez um dia chegamos a pensar no que seria entregue, e a entrega foi de uma certeza, onde nos levou a crer que Jesus é o suficiente. As portas foram abertas, enchendo-nos de coragem. A mesa foi posta para que pudéssemos desfrutar. E os medos se foram, quando o seu olhar de amor nos encontrou, pois a verdade estava em ti, mesmo em meio ao caos.
20/1/2022, colocamos os pés onde Jesus já havia sonhado. Queria orar com vocês e queria convidar vocês a se colocarem de pé, para a gente orar por todas as crianças, por todos os adultos, por todas as famílias que foram evangelizadas, que foram alcançadas, que foram rendidas por Cristo. Deus, a missão é sua. A missão não é nossa. E através do teu infinito amor, graça e misericórdia, o Senhor proporciona que a gente viva missões, indiferente do lugar, indiferente da cidade, da igreja. O Senhor permite que a gente viva missões. A nossa alegria, Pai, é saber que o Senhor olha para nós e nos dá o privilégio e a oportunidade de fazer parte daquilo que o Senhor começou. Jesus, nesses dias o Senhor fez infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor fez muito mais do que a gente sonhou para essa cidade. O Senhor mudou o nosso coração, o Senhor mudou a nossa mente. E em meio a tantos desafios que foram colocados diante de nós, sejam eles desafios pessoais, lutas pessoais, desafios comunitários da equipe, desafios da igreja local, desafios da cidade, do contexto de epidemia que estamos vivendo, mesmo em meio a tudo isso, o Senhor permitiu que nós sonhássemos acordados os teus sonhos. Então queremos, em nome de Jesus Cristo, colocar diante de Ti, Pai, todas as pessoas que foram evangelizadas, que foram impactadas, que foram ensinadas, que foram amadas, que foram abraçadas e que sentiram o Senhor Jesus de alguma forma. Nós queremos Te pedir, Pai, que o Senhor venha dar crescimento, que o Senhor venha cuidar desses corações e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Nada seja para o nosso engrandecimento, para o nosso conhecimento, mas que a única pessoa que seja popular em meio a isso tudo seja Jesus Cristo. Eu Te peço também, Pai, em nome de Jesus, com a autoridade que o Senhor nos dá como ministro do Evangelho, a abençoar essa igreja, a comissionar essa igreja a viver nessas ruas aqui. Esses membros que estão aqui, Pai, aqueles que estão em casa, a viver o Teu Evangelho nessa cidade. Que cada ficha que eles pegarem de evangelismo, de visita, eles olhem para aquele simples papel e vejam a missão que o Senhor está confiando nas mãos deles. E que através disso, grandes coisas o Senhor faz na vida deles, em nome de Jesus, Pai. Eu já quero Te pedir, Jesus, pelo nosso retorno para Campinas, que o Senhor venha cuidar de nós em todos os aspectos, que o Senhor nos livre de motoristas imprudentes na estrada, que o Senhor cuide do nosso veículo, o Senhor cuide da parte mecânica, o Senhor cuide dos nossos motoristas que têm sido e foram tão bênção na nossa vida, que o Senhor cuide da saúde de cada missionário que está naquele ônibus, porque, Pai, nós viemos aqui com apenas um propósito, que era Te louvar e adorar com a nossa vida, porque Deus, quer comais, quer bebais, mas tudo que a gente for fazer, Pai, a gente quer fazer para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, igreja? Tudo aqui está pronto para nós. Há um banquete e também há um lugar. Eu
decidi abrir meu coração. Abra a porta, este é o seu lugar. Os meus medos se vão quando seu olhar de amor me encontrou. Encontrei verdade em ti, mesmo em meio ao meu caos, tu me deste perdão. Há uma mesa eu sei que está disponível para mim. Tudo aqui está pronto para nós. Há um banquete e também há um lugar. Eu decidi abrir meu coração. Abra a porta, este é o seu lugar. Os meus medos se vão quando seu olhar de amor me encontrou. Encontrei verdade em ti, mesmo em meio ao meu caos. Tu me deste perdão. Há uma mesa preparada. Há uma mesa preparada e disponível pra mim. Eu sei que está disponível. Há uma mesa preparada. Há uma mesa preparada e disponível pra mim. Eu sei que está disponível. Não vivo mais para mim mesmo. Eu escolho deixar tudo pra trás. Não vivo mais para mim mesmo. Eu escolho deixar tudo pra trás. Há uma mesa disponível pra mim. Eu sei que está disponível. Há uma mesa preparada e disponível. Há uma mesa preparada e disponível pra mim. Eu sei que está disponível. Ei, tenha a bondade de se assentar, nós já vamos terminar. Antes eu queria expressar aqui o nosso carinho e amor por cada um de vocês jovens que deixaram suas casas, deixaram suas famílias, saíram longe. Alguns saíram do Pará para Campinas, de Campinas para cá. Eu acho que foi mais ou menos esse o trajeto, né? O percurso. Alguns que deixaram seus afazeres, sua vida pessoal, sua vida profissional para estarem aqui. De manhã eu falei a essa igreja exatamente o que o Gabriel falou agora à noite. Até parece que nós combinamos. E eu disse exatamente isso, agora é com a gente. É com a gente. Mas a mesma palavra que eu preguei de manhã eu quero deixar para vocês. Portanto,
Meus amados irmãos e irmãs, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Recebam o carinho da primeira igreja batista em Medeiros Neto. Essa igreja está com as portas abertas. Quando vocês quiserem vir um tempo só para lazer, né? Um tempo melhor, longe desse Covid aí, de repente, aonde vocês poderão, quem sabe, tomar uma água de coco em Cumuruxatiba, que é uma praia maravilhosa, que por sinal eu vou lá agora esse mês que vem, que, né, ninguém é de ferro. Vocês são nossos convidados quando quiserem vir. Se quiserem ter mais experiências missionárias também, o que não falta aqui é campo missionário. A cidade é pequena, mas muita gente carente. Que Deus abençoe vocês grandemente. E para a igreja eu quero falar que dia 19 nós temos o evento Molde do Servo. Quantos irmãos da igreja aqui já se inscreveram no Molde do Servo? Levante a mão. Olha, falta muita gente, hein? Nós vamos fazer o Molde do Servo, descobrir quais são os nossos dons, talentos, para que a gente possa servir com mais qualidade ao Senhor nosso Deus. Amém? Então a Samara, cadê a Samara? Samara está por ali, né, Samara? Samara está aí já envolvida nas inscrições, tem muita gente de outras igrejas se inscrevendo também. Pastor Luciano Esteves, que vem da cidade ali de Aracruz, né? Ele vem para cá para falar para nós. Ele é um grande homem de Deus e ele vai estar conosco no sábado, no treinamento, que vai ser das 14 às 19 horas. E no domingo pela manhã ele vai falar sobre o projeto Salto, que é um projeto fabuloso de integração evangelística de primeira grandeza, e à noite ele prega para nós. Amém? Nós vamos ficar de pé então, vamos orar. Os irmãos sentiram a ausência da Rai. A Rai, ela fez uma pequena cirurgia na boca, e como toda mulher cheia de vaidade, com a boca inchada, ela não quis sair para lugar nenhum, né? Mas ela também transmite o carinho, o abraço para cada um de vocês que vieram aqui. E nós também vamos ter uns dias de folga, né? Que ninguém é de ferro. Então, a partir de terça-feira nós estaremos de férias. E o irmão Davino é o nosso, o vice-presidente da igreja, vai assumir os trabalhos aqui. Ele está ali atrás, o Davinão, né, Davinão? Vem cá que você já vai orar no encerramento do culto de hoje. E ele não vai trabalhar sozinho, é claro. Ele vai convocar alguns irmãos para poderem pregarem, estarem nas atividades. O irmão Ítalo é o responsável na administração daquelas fichas. O irmão Júnior está precisando de um descanso. A gente está querendo desligar. Eu vou pagar R$100 para quem quebrar o telefone do Júnior. Estou brincando, tá todo mundo procurando o Júnior. Estou brincando, viu? Você pode guardar, tranca, 7 chaves, deixa ele descansado um pouquinho, porque o Júnior, como muitos outros irmãos, com a diferença que o Júnior é acelerado mais do que a média, né? Ele é acima da curva, desde a nossa enchente que ele não para. E agora ele vai ter que dar uma parada, ok? Nós vamos orar então, o irmão Davino vai orar, e ele, a partir desse momento, o cajado está nas tuas mãos, irmãos, irmão querido. Eu só volto dia 17, né? Me preparando já para receber o pastor Luciano, que vem no dia 19. Eu vou, na realidade, diminuir as férias, porque a prioridade é a igreja. Eu só vou tirar essas férias porque eu preciso. Os irmãos sabem que não foi brincadeira tudo que nós vivemos aqui, tanto pessoalmente quanto enquanto igreja, e também na cidade, na administração dessas crises. Mas Deus é conosco. Por favor, meu irmão. Ô, irmãos, é para orar, mas só um instantinho. Eu também não poderia deixar de aproveitar esse momento desses irmãos aqui conosco. Quando nós escolhemos o pastor, uma das
Um dos perfis que a igreja procurava era de um pastor que fosse missionário. Era o sonho dessa igreja avançar. A função da igreja é preparar homens e mulheres para o encontro com o Senhor. E há muito que nós estávamos... Eu tenho falado que nós vivemos, eu tenho ouvido a pior geração de cristãos da história da igreja. Eu tenho compartilhado com alguns dos meus irmãos que nós precisamos orar para que uma das profecias de Jesus não se cumpram em nós. Porque Jesus diz que haveriam tempos em que o amor esfriaria por causa do pecado. Estamos vivendo esse tempo, igreja. Olha a incumbência, a responsabilidade que nós estamos recebendo. Pastor Gabriel já passou as fichas com endereço, está tudo bonitinho. Um papel que era nosso de fazer, eles o fizeram. E está nas mãos da igreja. Irmãos, esse é o tempo. Esse é o tempo. Nós não podemos nem pensar em imaginar que todo esse trabalho... Gente, pessoas do Pará estão aqui e deixaram o campo pronto, irmãos. A incumbência nossa, igreja, assistir cada uma dessas famílias. Cada uma. Nós não vamos perder em nome de Jesus Cristo essa oportunidade e deixar também de se perder todo esse trabalho, todo esse esforço que essa igreja recebe desses irmãos amados. Que o Espírito Santo de Deus abunde em cada coração com graça e favor. Vamos orar. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos permitiu viver nesse tempo uma experiência tão tremenda, Senhor, com a vinda dos teus filhos aqui. Nós sabemos que a obra é do Senhor, todo o trabalho é do Senhor. E por isso o teu Espírito, ó Deus, levanta pessoas jovens. Que coisa linda, Deus, que coisa linda. Jovens, totalmente dedicados, ó Deus, à tua obra. Que os jovens da tua igreja entendam isso, ó Deus. Mas nem só os jovens, aqueles que durante muitos anos o Senhor vem capacitando. Toda a tua igreja é capacitada, Senhor, para continuar essa obra. Para continuar essa obra. E a minha oração, ó Deus, é que em nome de Jesus Cristo, que nós possamos, ó Deus, valorizar realmente o que vale a pena. Só uma coisa, Deus, vale a pena na nossa vida: Jesus Cristo. Precisamos viver apenas para Ele, Deus. Nós precisamos esquecer esse mundo. Ó Senhor, que o teu desejo, Deus, seja cumprido, ó Deus, na vida dessas famílias, como disse o teu servo, pastor Gabriel. Famílias, ó Deus, que se assistidas, se trabalhadas, ganharão, ó Deus, muito mais pessoas, ó Deus, para o Senhor. É uma forma, Deus, do inferno ser esvaziado, ó Deus, com essas almas. Que o Senhor nos capacite, Deus. Que cada dia, ó Senhor, possamos viver como se fôssemos, Deus, o próprio Cristo. Nós te louvamos, nós te adoramos nesta hora, Deus, por tudo que o Senhor permitiu acontecer aqui nesses dias. E oramos assim, ó Deus, agradecidos, no nome que é sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Espalhados